E hoje, em homenagem às crianças, é dia de historinha com o neném! Êêêê! Na hora da historinha! E o Kalel vai ouvir pela primeira vez a historinha de uma criança que ganhou um lindo presente de seu pai. Isso porque o papai dele amava muito. O nome desse personagem é José. José tinha um pai muito bonzinho, muito fiel a Deus, e ele se chamava Jacó. E ele era um grande estudioso da Bíblia. Jacó acabou tendo 12 filhos, e José era o caçula, antes de Benjamim nascer, é claro. E até então, ele era o favorito de Jacó. Sabe por quê? Porque ele tinha sido filho da mulher que Jacó realmente amava. E ela se chamava Raquel. Porém, como todo ser humano, mesmo que fiel a Deus, Jacó tinha muitos defeitos. E um deles foi mimar muito José. Ele e Raquel faziam com que José acabasse se sentindo mais importante que os outros irmãos, os mais velhos. E ele acabava sendo inconveniente, falava coisas para irritar os irmãos de propósito, perseguia os irmãos. Enquanto todos os irmãos de José trabalhavam, ele brincava, aprendia a ler, aprendia a escrever, aprendia a fazer contas. Ele aprendeu a ser honesto, generoso e fiel. Mas eles acabavam não dando muitos limites para José. E como já dissemos, ele acabava sendo muito mimado em algumas coisas. Mimadas são aquelas crianças que recebem sim para tudo dos seus papais. José não tinha limites e um dia ele teve um sonho. E nesse sonho, todos os irmãos dele trabalhavam para ele. E os pais dele também trabalhavam para ele. E aí José, em vez de ficar quietinho, contou para todo mundo. Tudo que os irmãos de José queriam era se livrar dele. Rolavam de raiva. Não bastasse tudo que Jacó e Raquel já faziam por José, um belo dia eles resolveram presentear José com uma linda túnica colorida. Era um paninho que ele veste por cima da roupa, bem bonito. E José ficou tão feliz, mas tão feliz, que ele desfilava para lá e para cá o dia inteiro com aquela túnica, até dormia com ela. O problema é que ele não estava feliz sozinho, ele queria mostrar isso para os irmãos, e ele ficava desfilando com a túnica na frente dos irmãos o tempo todo. Enquanto os irmãos estavam trabalhando, José desfilando. Outra coisa que Jacó mandava José fazer, que deixava os irmãos ainda com mais raiva dele. Enquanto eles estavam trabalhando, Jacó mandava José ir espionar para ver se eles realmente estavam trabalhando. Depois, José deveria contar tudo para o pai. Mas aí, os irmãos de José já estavam com muita raiva e eles já eram muito malvados. E naquele dia que José foi espionar os irmãos, vestido com aquela linda túnica, desfilando, sabe o que eles resolveram fazer? Matar José. E aí eles jogaram ele num poço bem fundo, enquanto ele estava desfilando com a túnica dele. E José, lá dentro do poço, começou a gritar: "Ei! Socorro!" Estavam passando uns homens que compravam e vendiam de tudo no meio do deserto. Os irmãos de José resolveram praticar uma grande maldade e vender o próprio irmão para virar escravo numa terra bem longe, e eles nunca mais veriam ele e ele nunca mais veria seu papai. Então eles arrancaram a túnica dele, pegaram o dinheiro e disseram tchau e não volte mais aqui.
Lá no Egito, José passou por muitos problemas, mas logo ele se destacou na casa do senhor dele, porque ele era muito inteligente, sabia ler, escrever e calcular. Que bênção que foi aquilo na vida dele. Então, ele se tornou o chefe da casa de Potifar. Ele era muito fiel a Potifar e muito fiel a Papai do Céu também. Mas, com inveja dele, a mulher de Potifar armou para cima dele e ele foi mandado para a prisão. José ficou preso por muitos anos, passou por muitas dificuldades, mas lá na prisão ele começou a interpretar sonhos, dom dado por Deus. Ele era um homem tão inteligente, tão honesto, que logo se tornou chefe na prisão. Um dia, o faraó, o grande líder do Egito, teve um sonho muito perturbador. E aí, uma das pessoas que estava na prisão com José naquela época, que teve o sonho interpretado por ele, lembrou de José e falou: "Eu sei um homem que pode interpretar seu sonho." O faraó chamou José, que interpretou seu sonho. E Faraó decidiu que José seria o governador de todo o Egito. Existiriam muitos anos de fome, e com isso, José cuidava dos celeiros do Egito. E ele armazenava todos os tipos de alimento para que no período de fartura eles guardassem bem, para no período de escassez eles terem esse alimento, tanto para eles quanto para vender para todos os estrangeiros. A fome finalmente chegou no povo de José, mas já tinham passado muitos anos. Ele já era praticamente um egípcio, falava outra língua, tinha o semblante e a postura diferentes e era um grande homem diante do Egito. Os irmãos de José foram até ele, sem saber quem ele era, e pediram para que ele vendesse comida. Aconteceram muitas coisas incríveis, até que em algum momento José percebeu que os irmãos estavam realmente arrependidos pelo que tinham feito com ele muitos anos antes. Então ele resolveu se revelar para eles. Os irmãos de José tiveram muito medo que ele se vingasse deles. Mas não, ele pediu para buscar o pai dele e todo o povo dele e levasse para o Egito, porque lá José cuidaria de cada um deles. Benjamim era o seu irmão favorito, filho da sua mamãe, e José se apegou muito a ele. E os irmãos de José foram Zebulon, Issacar, Ruben, Naftali, Benjamim, Judá, por isso o leão da tribo de Judá, Simeão, Levi, Gade e Asser. Judá foi o irmão que não permitiu que matassem José, mas deu a péssima ideia de venderem ele como escravo. Na história de José temos muitas lições, mas as principais são que devemos ser tementes, fiéis a Deus, honestos e bondosos. José tinha motivos para se vingar dos seus irmãos que foram muito maus com ele, mas ele escolheu o amor, ele escolheu a liberdade, ele escolheu proteger os seus irmãos e se tornarem uma grande família de novo, junto com seu pai, que pôde conhecer os filhos de José, que eram seus netinhos. Tudo que José teve de presente dos seus pais, de lições de ensinamentos e de habilidades, ele conseguiu usar com a direção de Deus em prol do seu povo. E sempre foi fiel ao Deus de Israel. Tchau, crianças!